Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é o terceiro domingo, estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. E é muito importante esse momento para estudarmos a Palavra do Senhor. A nossa lição de hoje é a terceira lição, terceiro domingo. E o texto base da nossa lição está em Josué 6-12, a fé permanente. Então vamos lá. A permanência na fé bíblica é um desafio. Muitos abraçam a fé, mas quando precisam enfrentar obstáculos, esperar milagres e seguir firmes, desfalecem. Acham difícil, né? Sabemos que Josué e os israelitas conquistaram Canaã em pelo menos 3 guerras. 31 reis e 7 nações foram subjugadas. Seus nomes são os registrados no capítulo 12. A fé permanente é vital para a prática de uma obediência irrestrita. Vemos isso de maneira impressionante nos capítulos 6-12 de Josué. É fato que quando Israel entra em Canaã, o faz de maneira gloriosa, tomando a cidade de Jericó. Mas isso não foi não foi empecilho para que se tivesse problemas e que ajustes fossem implementados. Seguem-se outras vitórias, mas em tudo ou em todo tempo o povo é desafiado à santificação e exercício de uma fé permanente. Primeiro momento da nossa revista. Aqui a gente vai poder encontrar, alguns pontos que vão nos chamar a atenção. Então, primeiro, fé permanente para vencer as batalhas. A queda de Jericó é um assunto muito importante, muito interessante. Jericó é chamada de a cidade das palmeiras, segundo Deuteronômio 34:3 e Juízes 3:13, e é tida como a cidade habitada mais antiga do mundo. É a primeira cidade a ser avistada por Moisés do Monte Nebo. Sua conquista foi milagrosa, porque a cidade foi entregue de maneira sobrenatural, sem que os israelitas precisassem lutar, mas apenas marchar? Será que foi só isso? Vejamos. Inicialmente, primeiro, para evitar um cerco prolongado que pudesse desencorajar Israel e, ao mesmo tempo, encorajar os habitantes da cidade e as nações circunvizinhas, uma vitória rápida e milagrosa seria a evidência de que o Senhor estava presente. Segundo, mostrar para Israel, para aquela cidade, aquele povo, que não seria por suas forças, mas a vitória seria pelo poder e fidelidade de Deus. E terceiro, aumentar a fé dos israelitas para seguirem confiantes no que o Senhor teria para lhes oferecer. O autor de Hebreus registra que pela fé caíram os muros de Jericó. Depois de rodeados por 7 dias, as lições práticas então são evidentes. Vamos ver aqui. Primeiro,
A obediência restrita, como fruto da fé permanente, levou Israel à vitória. Ter fé é mais que crer intelectualmente, é também obedecer, por mais estranho que seja o mandamento. Segundo, nossas batalhas são eminentemente guerras espirituais. Não houve emprego de armas de guerra. As armas de nossa milícia não são carnais, segundo aos Coríntios 10, 4. Segundo momento, ou melhor, na segunda parte desse primeiro momento, a tomada de Ai e o pecado de Acã. O nome Ai significa ruína, e foi ali que naquela pequena cidade, por conta da ação de um homem, que Israel experimentou sua única derrota quando ocupava a terra. O pânico inicial do povo de Deus é plausível. Em alguma coisa eles haviam desagradado ao Senhor. Ao derramar seu coração diante do Senhor, Josué tem o esclarecimento de que o pecado no acampamento de Israel viabilizara aquela derrota. Qual foi então o pecado de Acã? Já que estamos tratando de Acã. Ele tomou coisas condenadas e tentou utilizar para uso pessoal. O ciclo pecaminoso é claramente identificado. Vi, cobicei-os e tomei-os para mim. Josué 7, 21. Todo Israel sofreu. Eles já eram uma nação e o pecado individual de Acã se transformou no pecado de todas as pessoas. Pois é, às vezes ficamos pensando, né? Será que o nosso pecado é individual, a consequência individual? Mas às vezes toda a nossa família sofre com as consequências do nosso pecado, não é mesmo? Assim como em Jericó, as lições também são evidentes. Primeiro, santidade é condição para a vitória. A vida dupla sempre cobra um alto preço. Segundo, quando falta temor e obediência, coisas insignificantes podem levar à derrota. Aí era uma pequena cidade que impôs a Israel uma grande derrota. E terceiro, ações individuais comprometem o coletivo. Nenhum de nós vive para si mesmo. Romanos 14, 7. Pecado oculto compromete a oração. A oração não anula o castigo quando há pecado no acampamento. Após a vitória em Ai, Israel marcha para o Monte Ebal. Ofereceram ali holocaustos, sacrificaram ofertas de paz e comunhão com Deus. Leram as bênçãos e maldição da lei, Josué 8, 14. Se comprometeram a obedecer ao Senhor e tomaram sua lei como regra de fé para a sua vida. Segundo momento, fé permanente para não esquecer a aliança com o Senhor. Josué capítulo 9. Na promessa e instrução para a conquista da terra, uma ordem expressa havia sido dada. Israel não poderia fazer alianças com os cananeus. Êxodo 23, 32 e seguintes. As notícias referentes às conquistas de Jericó e Ai haviam se espalhado, e era natural
que os povos da terra buscassem aproximação com o povo de Deus, mas por que os israelitas foram enganados pelos gibeonitas? A resposta é simples. Eles não consultaram ao Senhor. Josué 9,14. Às vezes nós queremos fazer coisas pelo nosso próprio pensamento e não perguntamos, não buscamos ao Senhor ou nele a orientação, não é mesmo? Assim aconteceu. Sempre que tiramos o nosso foco do Senhor e vivemos aquém de Deus, implementamos alianças desastrosas. A descoberta do estratagema dos gibeonitas, no entanto, trouxe benefícios. A maldição de Josué contra eles transformou-se em bênção, pois foram condenados a servirem perpetuamente como escravos na casa de Deus. O tabernáculo foi construído em suas terras. Séculos mais tarde, face à infidelidade dos levitas e sacerdotes, Deus os substituiu pelos gibeonitas. Que coisa, não é mesmo? Vamos ver quarto ponto. A redição das quatro cidades gibeonitas abriu brecha ao centro de Canaã, o que facilitou a divisão da terra em duas partes. Em alguma medição, a inconsequência israelita foi transformada em benefícios para Josué e os gibeonitas. Isso, no entanto, não deve ser considerado como regra, mas como aprendizado para nossas tomadas de decisões. Terceiro momento: fé permanente para ver milagres e seguir adiante. O capítulo 10 narra a aliança entre cinco reis para derrotar Israel. O controle da região central por Israel e a traição dos gibeonitas foram as causas dessas alianças, comandadas por Adoni-Zedeque de Jerusalém. No entanto, Deus interveio sobrenaturalmente. Primeiro, a pedra ou pedras caem do céu e o sol se detém. Ameaçados pela coligação de reis, Gibeão pede ajuda a Israel. Depois de uma noite de marcha, subindo uma serra, Israel confrontou a coalizão dos amorreus no vale de Aijalon, perto de Gibeão, lutando contra um inimigo já em completa confusão por causa da soberana intervenção de Yahvé, que lançou uma chuva de granizo de proporções incomuns, provocando um muito debatido dia longo. Algumas explicações são dadas para este evento. Primeiro, a citação é uma poesia de Jazer, um antigo livro de canções e louvores, portanto, não deve ser interpretada literalmente. O sol somente pareceu ter parado, tendo acontecido, na realidade, a refração da luz. Terceiro, a ideia de parar não seria no sentido de deixar de se mover, mas que deixasse de brilhar fortemente a fim de aliviar o povo. Por essa razão, o Senhor teria enviado a chuva de pedra. Quarto, Deus prolongou a luz do sol para ajudar Israel a derrotar a coalizão. Não existe razão alguma para se duvidar que o Deus dos milagres pode fazer isso. A captura e a execução dos 5 reis da coalizão
e dos reis de Maqueda, ou Maquedá, fez com que Israel tivesse acesso ao sul de Canaã. Mas, desculpem, mas 7 reis são derrotados sequencialmente. A população é dizimada, mas as cidades são preservadas para a ocupação futura. Outro momento importante: as guerras do norte e o descaso das guerras. Depois de sair vitorioso na primeira campanha, na região central de Canaã, e na segunda campanha, região sul de Canaã, Israel marcha para o norte para a sua última campanha. Esta foi liderada por Jabim, rei de Azor, a maior cidade do norte de Canaã. Essa coalizão reuniu representantes de praticamente todos os grupos étnicos e, uma vez que possuem carros de guerra, representava para Israel um grande desafio. Evidenciando uma fé permanente na promessa de vitória que o Senhor lhe havia afirmado, Josué marchou com seu povo. Sua vitória em Merom foi seguida por operações de rescaldo na região norte, eliminando a população e preservando as cidades, com exceção de Azor, que foi queimada e arrasada. O autor toma cuidado em fazer uma meticulosa distinção entre cidades que foram fisicamente destruídas, como Azor, e as que foram passadas ao fio de espada, que foram objetos do poderio militar, ou seja, a eliminação da população. A parte final do capítulo 11 e todo o capítulo 12 narram os feitos de Josué. Diz a Bíblia que a terra repousou da guerra, ou seja, não houve mais guerra, né? Conclusão. Os primeiros capítulos do livro de Josué, que relatam a ocupação de Canaã, registram preciosas lições. No capítulo 6, temos o milagre da queda de Jericó, seguida da redenção de Raabe. No capítulo 7, observamos as consequências dos pecados encobertos. Israel é derrotada e a família de Acã é morta. No capítulo 8, vemos a vitória que a santificação, promove, e a renovação da aliança no Monte Ebal. No capítulo 9, somos chamados a atenção para as ações inconsequentes que não buscam o conselho de Deus. A parte central da terra é conquistada. No capítulo 10, aprendemos com as ações sobrenaturais do Senhor na vida daqueles que permanecem na fé. A parte sul da terra é conquistada. No capítulo 11, lemos sobre a continuidade das vitórias do povo de Deus. A parte norte da cidade é conquistada. E, lá no capítulo 12, contemplamos o resultado vitorioso, o relatório de uma fé que é permanente nas promessas do Senhor. Para você pensar e agir. Você tem evidenciado uma fé obediente que se utiliza de armas espirituais para superar as adversidades? Temos agido dessa forma? O ciclo da queda de Acã o conduziu à ruína. Você já caiu numa situação dessa? Sofrer por consequência do seu pecado? O que fez para você recuperar seu estado normal? Suas escolhas já implicaram em experiências negativas?
as pessoas próximas a você, quantas vezes o nosso erro fazem com que pessoas se afastem de nós, não é mesmo? Pecados ocultos têm impedido você de usufruir do melhor de Deus? A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você compreende que, em sua soberania, o Senhor pode realizar sinais que abençoem, protegem e são vitórias àqueles que cultivam uma fé permanente? Já pensou nisso? Vamos pensar um pouquinho, né? No que Deus faz, as maravilhas que Deus faz por nós e através de nós. Seja você uma bênção para tantas pessoas da sua família, da sua amizade, seu companheirismo. Viva uma fé permanente e Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, abençoa-nos, Senhor. Que esta lição possa nos trazer ensinamentos maravilhosos para o nosso compromisso com o Senhor e para o nosso compromisso diário na vida que vivemos. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. Vem nos abençoar, ó Deus, nos fortalecer. Aumenta, Senhor, a nossa fé e faça, ó Deus, com que tenhamos uma fé permanente no Senhor, firmes e nos propósitos que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Que você possa dizer amém também, não é mesmo? Vamos mais uma melodia? Nunca ouvi falar de Cristo. Anunciemos Cristo. Que Deus nos dê uma fé permanente que nos leve a falar do amor de Cristo a todas as pessoas. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você e sua casa. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que este domingo seja um domingo de muitas bênçãos para você. Que a graça e misericórdia do Senhor esteja com você sempre e que você possa buscar ao Senhor. Lembre-se, hoje é domingo, dia de estar na casa do Senhor. Logo mais, às 19h30, vá à sua igreja cultuar ao Senhor. Nós estaremos ali na primeira Igreja Batista de Itaperuna, adorando ao Senhor com a nossa vida, com os nossos cânticos, com os nossos louvores. Vá até ali, esperamos você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma devocional com você, no seu lar, no seu trabalho. Amém? Fique na paz do Senhor.